Bom dia, Felipe. Vamos só esperar um pouquinho, tá, o pessoal chegar para a gente poder começar, tá bom? Bom dia. Bom dia, Brian. Seja bem-vindo. Vamos só esperar um pouquinho, tá? Sem que, quando for 9h05 a gente começa. Cada tempo do pessoal que tá meio atrasadinho poder chegar, tá? Enquanto isso, já coloque um nome lá no chat, por gentileza, tá bom? Daqui a 2 minutos começamos. Opa, Gustavo chegou. Galerinha que ainda não colocou o nome no chat, peço que coloque. Vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar minha tela, né? Nós temos correções de exercícios. Nós falamos aí sobre função quadrática, né? Tudo de função quadrática na segunda-feira. Passei exercício para ser feito em casa. E hoje nós vamos corrigir esses exercícios. Tá bom? Então vamos lá. Gente, quero só alertar vocês que as pessoas que não colocaram o nome, está na sala e não colocar o nome lá no chat, depois vai ficar com falta. Porque eu só vejo esse arquivo no final do dia. E hoje, sabe, todos os dias eu estou dando aula online. Não só para o Marques Rodrigues, mas dos outros colégios que eu trabalho, tá? Então, por favor, eu não vou lembrar quem está na sala de manhã cedo. Então, peço que, gentileza, coloque lá o nome, tá? Então, vamos lá. A primeira questão aí, ele pede para identificar os coeficientes de A, B e C das funções quadráticas. A parte do coeficiente é a parte numérica, tá? Que acompanha o A, o B e o C. Então, vamos ver aí. Olha aí. Na letra A, o coeficiente é 3, o B é -5 e o termo independente, que é o C, é a raiz de 2. O coeficiente aqui de Y, né? Do x ao quadrado, é o -3/4, tá aqui. E assim vocês vão fazendo. Observe que na letra C, por exemplo, eu não tenho o B, porque o B vai assumir o valor de 0, tá? Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, é como se fosse 0 vezes x, que dá 0. Na questão 2, ele pede para calcular a função... Bom dia, Gustavo! Dada a função f de x ao quadrado,
menos 5x mais 4. Ele pede para calcular f de zero. Então, f de zero, no caso, seria o f de x. Então, eu estou dizendo que quando o x for igual a zero, então, onde eu tenho x, eu vou colocar o zero. E aí eu vou achar o resultado. Então, onde eu tenho f de 4, eu vou colocar o 4. Onde eu tenho menos 1, vou colocar menos 1 no x, ok? Então, vou colocar aqui a resposta para vocês poderem comparar aí no caderno de vocês, se vocês fizeram certo ou não. Tranquilo? Pode passar a tela. Então, vamos lá. Aqui ele pede para traçar o plano cartesiano, o gráfico das seguintes funções quadráticas. Então, para cada letra aqui, letra A, letra B, letra C, é uma equação diferente e é um gráfico diferente, tá? Então, olha, eu vou pegar a minha equação, vou escolher um valor, no caso, vocês vão escolher um valor para x, e aí vai substituir, ó. Aqui, primeiro foi escolhido o valor de zero. Então, onde eu tenho x, eu vou colocar o zero. Zero ao quadrado é zero, menos 4 vezes zero é zero, mais 3. Então, isso daqui, quando o meu x for zero, o meu y vai ser 3. Quando ele for 1, 1 ao quadrado vai dar 1, menos 4 vezes 1, que vai dar menos 4, mais 3. Eu tenho 1 daqui, com mais 1 daqui, 1 mais 4, 1 mais 3, 4. 4 positivo com menos 4 vai dar 0. E assim vai ser feito por em diante, tá? Depois vocês vão observar que eu tenho alguns pontos. Esses pontos aqui são pares ordenados, tá? E aí eu vou traçar aqui no meu gráfico, vai virar uma parábola, né? Onde o A é maior que zero, o valorzinho de A aqui, o valor do era 1. Então a cavidade, ó, vai ser para cima, vai ser carinha feliz aqui. Né? Cavidade é para baixo, perdão. Né? E aí eu vou fazer o mesmo processo para as outras letras, tá? Aqui é a letra B. Aqui é a cavidade ao contrário, porque o A é negativo. É carinha triste. Aqui é carinha feliz. Letra D. Opa, deixa eu voltar para cá. Não deu tempo de vocês verem aí direitinho. Compara aí no caderno de vocês. Letra E. Mesmo processo, galera. Mesmo processo. Ah, professora, como eu vou escolher os números? Eu posso sempre trabalhar com os mesmos números? Sem problema nenhum, galera. Vocês podem escolher determinados números e sempre trabalhar com esses mesmos números. Não tem problema não, tá? Só tome cuidado que se você escolher um número muito grande, por exemplo, 10, 15, 100, você tem que pensar no seu gráfico. Porque aí vai ter que bater lá no valor 100, no valor 10, né? E para você ver, olha aqui, por exemplo, aqui o valorzinho de x é menos 1. Olha o resultado aqui de y, é 5. Então o gráfico vai bater aqui no 5, tá? Então só tomar esse detalhe de cuidado. Mas o restante está tranquilo. Ah, quer dizer que você não vai poder usar o valor 100? Não, não é isso. Você pode usar o valor de 100, mas você tem que estar ciente que seu gráfico tem que estar transparente, né? Tem que coincidir com aquelas informações que você está colocando lá para x e que vai assumir o valor de y depois, tá? Vamos para outra questão? Aqui na questão número 4, ele pede para determinar o ponto V. Esse ponto V é o vértice da parábola, que representa o gráfico das seguintes funções. Então, aqui, a gente vai usar uma única fórmula, né? Que é a fórmula do vértice. Então, para x menos b
dividido por 2A, e o y do V, né, do vértice, vai ser menos delta dividido por 4A, tá? Então, são essas duas fórmulas aqui que nós vamos assumir aqui para fazer esse exercício. Então, a letra A ficou assim, ó. Primeiro eu tiro o delta, normal, o delta aqui deu 26, ok? E depois eu vou colocar nas fórmulas aqui do x de V, que é menos B. Quem é menos B? Menos B é menos 6, então menos com menos dá mais. Então fica 6 ali no B, ok? 2 vezes A. O A vale 1, né? Então 2 vezes 1 dá 2. É 6 em cima, 6 dividido por 2 dá 3. Tá aqui, ó, 3. E vou fazer as mesmas contas, né? Vou substituir aqui, ó, menos delta. Quanto é delta? Delta é 26. 26, menos 26. Embaixo é 4 vezes A, ou seja, 4 vezes 1. E aí você vai simplificar por 2. 26 dividido por 2 dá 13. 4 dividido por 2 dá 2. No caso aqui vai ficar negativa essa fração, né? Ah, tem problema de dar fração? Não, galera, não tem problema. Por quê? Vocês estão trabalhando os números reais. Então, a fração faz parte do cotidiano de vocês. Não só a fração, mas a parte de raiz, os números irracionais. Tudo bem que os números racionais quase não aparecem. Mas se aparecer, não é para ficar assustado, tá? Na letra B, ficou assim. Tiro delta, né? Quem é delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Essa é a fórmula do delta, tá? E aí nós temos aí, ó, a fórmula de V de X, né? E X de V, na verdade, e Y de V. Vou fazer o mesmo processo da letra A, tá bom? Dúvida, gente? Tá tranquilo? Eu vou colocar aqui as informações aqui correspondentes. Conferem aí no caderno de vocês, tá? Qualquer dúvida é só sinalizar, só falar. Vamos lá? Vamos para a próxima tela? Na questão número 5, a parábola da equação y é igual a x ao quadrado passa pelo vértice da outra parábola, cuja a equação é y é igual a 4x menos x ao quadrado. Ache o valor de A. Então, aqui tem um processo um pouco mais, mas não tem nada de bicho de 7 cabeças, não, tá? Então, eu tenho aqui minha equação, y é igual a 4x menos x ao quadrado, organizando, né? Colocando A, B numa ordem. Então, eu tenho menos x ao quadrado mais 4x. Só coloquei em ordem, ok? Em cima dessa fórmula aí, eu vou tirar o valorzinho do vértice, né? Então, a gente vai pegar aquela fórmula lá do exercício anterior. Essa aqui, ó. Essa aqui. Tá vendo? Nós vamos trabalhar ela. Então, vai ser menos B dividido por 2A, ok? Menos B. B vale 4. B vale 4. O A vale menos 1. Então, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, menos com menos vai dar mais. 4 dividido por 2 dá 2. Então, x de V é igual a 2. Vamos para o Y. O Y é menos raiz. Menos raiz não. Menos delta dividido por 4A. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. Tá? E aí encontrou-se o valor de delta
de 16, beleza? E embaixo é 4AC. Quem é A? A é menos 1. C. Quem é C? C não tem, né? Porque aqui eu só tenho uma equação aqui, está incompleta, beleza? Eu tenho o valor de A e de B. Então, aqui vai dar 0. Mas, cara, só fazer delta de B ao quadrado menos 4AC. Então, aqui vai dar 0. B. B vale 4. Dá 16. E aí, ó, mais com menos vai dar menos com menos vai dar mais, né? Então, 16 dividido por 4 vai dar 4. E aí, o meu par ordenado é 2 e 4. Aí, colocando na fórmula lá em cima, y é igual a x ao quadrado. Quanto vale x? X vale 2 nessa coordenada aqui, ó. Vale 2. Então, tá aqui, ó, 2 ao quadrado. Quanto vale y? Y vale 4. E aí, a gente vai encontrar o valor de A, que é o que ele quer, né? Então, aqui vai dar 4. Esse 4 aqui passa para o outro lado dividindo, vai dar A é igual a 1. Ok? Todo mundo entendeu essa questão aí? Quer que eu repita alguma coisa? Refaça ela. Vamos para a questão número 6. Na questão 6, a parábola que representa graficamente a função de y é igual a menos 2x ao quadrado mais bx mais c. Passa pelo ponto 1, 0. E seu vértice é o ponto das coordenadas 3, K. Determine o valor de K. Como vocês fizeram essa questão? Vamos lá, vamos participar. Como vocês fizeram, gente, essa questão? Não conseguiu fazer, Felipe? Acho que você faltou a segunda-feira, né? Por isso. Você chegou a assistir a aula? Você não entendeu a explicação? Ah, entendi. Felipe já se posicionou, gente. E vocês? Brian, Emanuele, Felipe Cavalcante, Catarina, Milena, Gustavo, Gabriela. E aí? Como vocês fizeram essa questão aí? Mas aí tem que tentar fazer, Brian, tá? Tentar fazer. Ó, o Brian já se posicionou, gente. Vamos lá.
Galerinha, eu acho que vocês não entenderam o conceito de aula online, né? O conceito de aulas online é um conceito totalmente diferente do presencial, tá? O presencial, o professor tá ali em cima de vocês. Online, não. O online, o aluno ele tem que ter uma outra cabecinha, tá? Se ele não entender como funciona o sistema de online, esse sistema não vai ser ótimo para vocês, não, tá? Se vocês perceberam, toda semana a gente tem um conteúdo novo. Um dia, a aplicação de conteúdo e no outro dia, né, a correção desses exercícios. Então, o aluno, ele tem que criar uma rotina de estudo para poder fazer, tentar fazer, desenvolver o que parece aqui que vocês não estão fazendo, sabe? Não estou afirmando, mas transparece para o professor do outro lado que a gente está falando, 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 vocês esperam o dia certo para correção e corrigem. Não há uma participação ativa, né? Então, assim, se tem dúvida, é para falar. Vamos aproveitar esse momento. Eu sei que é curtinho, né? Mas vamos aproveitar esse momento para tirar nossas dúvidas. Vocês estão no terceiro ano. Alguns de vocês vão fazer Enem, outros vão fazer algum concurso. Alguns não vão fazer nada desse tipo de coisa, mas vão trabalhar. Vocês sabiam que a maioria das empresas elas fazem prova para poder entrar? Prova mesmo de português, matemática, redação, para poder entrar numa empresa, nas empresas grandes? Então vocês têm que estudar. É o último ano de vocês, tá? Acaba sendo desmotivador para quem está desse lado aqui. Então, tem que se comprometer, gente. Tem que se comprometer. Porque aí a gente começa a desconfiar das notas altas nas provas, né? Porque durante o dia a dia, vocês não apresentam nada, vocês ficam calados o tempo inteiro. Vocês já não aparecem, não deixam a câmera ligada. Então, existe a probabilidade de vocês terem ligado a câmera e fazer outras coisas. Acaba a aula só para ter presença e o conteúdo mesmo não sabem. Isso é estudar? Vocês estão enganando a mim? Não, vocês estão enganando a vocês. Isso é muito ruim. Muito ruim mesmo, tá? Então, só quero dizer para vocês que a nossa vida, ela é feita de escolhas. Cada um está fazendo a sua escolha. Eu fiz a minha escolha. Eu estou dando o meu de melhor para vocês. Tenha preocupação de sentar, de planejar as aulas, de fazer algo bonitinho, organizado para vocês. Eu tenho essa preocupação, porque eu tenho um comprometimento com o meu aluno. Mas isso é uma escolha que eu fiz, tá? E eu não posso escolher por vocês. Então, essa escolha tem que ser feita por vocês. Então, se vocês querem de fato estudar, então se comprometam, tá? Vocês podem estudar no melhor colégio. Se vocês não tiverem o comprometimento, todo aquele conhecimento que vocês acham que receberam, vocês em vão, tá? Então, é estudar, gente, tá bom? Então, olha só, aqui na questão número 6, a parábola que representa graficamente a função de y é igual a menos 2x ao quadrado mais bx mais c, que passa pelo ponto 1,0, esse ponto aí é uma coordenada. O 1 equivale ao x e o 0 equivale ao y. E o seu vértice é o ponto da coordenada 3K. O 3 equivale ao x e o K equivale ao y. Ele pede para determinar o valor de K, tá? Então, vamos ver aí. Então, pegando a primeira equação aqui, ó, que foi dada, ele afirma aqui que essa coordenada pertence a f de x e que o vértice é igual a 3K. São informações do meu problema. Como a gente está trabalhando nos vértices, né? Então, a gente viu que existem duas fórmulas. Um que corresponde ao x e a outra que corresponde ao y. O que corresponde ao x é menos b dividido por 2a. Então, aqui nessa equação aqui,
Quem é o valor de B? O valor de B aqui é B. Então, eu vou colocar B aqui, menos B. Tá? Dividido por 2A. Quanto vale A? Menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Tá? E esse 3 aqui? Da onde é esse 3? Tá aqui, ó, do vértice. Aqui, né, a posição do x, né? Aqui eu tô falando x de V. Então, tá aqui. Vou pegar esse menos 4 aqui, passo para o outro lado multiplicando. 3 vezes menos 4 dá menos 12. A letra não pode ficar negativa, vocês sabem disso. Multiplica tudo por menos 1. E vai ficar B é igual a 12. Então, achei o valor de B. Vamos para o outro, né? A seguir. Então, aqui, ó, para achar o valor C, que é o valor independente, eu sei que o meu Y tem que ser 0. E a gente viu isso na teoria. Então, repetir essa equação aqui. Eu tenho 0 é igual a menos 2 vezes 1. Da onde esse 1? Daqui, ó. Ok? Elevado ao quadrado mais 12 vezes 1 mais C. Multiplicando aqui, 1 ao quadrado dá 2. 1 ao quadrado dá 1, perdão, que é 1 vezes 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 12 vezes 1 dá 12. Então, menos 12, menos 2 com mais 12 dá 10, né? Dá 10. Então, vai ficar 0 mais 10 mais C. Joga esse mais 10 para o outro lado, vai virar menos 10. E eu acho o valor de C. Aí, agora, eu tenho a minha equação completa, porque eu tenho o valor de B e eu tenho o valor de C. Então, tá aqui, ó. Y é igual a menos x ao quadrado mais 12x mais 10, menos 10. Agora, eu consigo tirar y de V, que é menos delta dividido por 4A. Quanto vale delta aqui? Vale 64, né? Com menos da fórmula, então vai ficar menos 64. 4 vezes menos A, 4 vezes A. O A vale aqui, vale menos 2. Então, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos com menos dá mais na divisão. 64 dividido por 8 dá 8. Então, o valor de K é igual a 8. Tá? Não precisou de fazer gráfico. Não precisou fazer gráfico. Ele só fala que a parábola representa graficamente a função. Então, a interpretação aí é importante, tá, gente? Então, a gente, através da álgebra, a gente encontrou aí o valor de K, que era a nossa missão. Questão número 7. Aqui, ele pede... Sim. Aqui ele pede para considerar as seguintes funções. Então, tem a primeira função, f de x é igual a 2x ao quadrado menos 6x menos 1. Item 2. F de x é igual a x ao quadrado menos 4. Item 3. F de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 3x. Item 4. F de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Aí, ele complementa o seguinte. Para cada uma dessas funções, determine, letra A, o conjunto imagem. E na letra B, intervalos de crescimento e decrescimento. O conjunto imagem está associada ao quê? Ao Y, tá? Todos esses conceitos vocês têm que assimilar para vocês poderem fazer qualquer tipo de questões de função quadrática.
Então, por mais que vocês não gostem de gráfico, por mais que vocês não entendam gráfico, vocês têm que entender, porque senão vocês vão sentir dificuldade em fazer alguma questão, tá, Gaspar? Então, assim, tem que entender essa parte de gráfico. Então, vamos lá. A parte do gráfico, ele trabalha o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É composto por dois eixos. Um na horizontal, que é o eixo do X, que é conhecido como o eixo das abscissas, tá? E o eixo vertical. Esse eixo vertical é o eixo do Y, é o eixo das ordenadas. A junção entre X e Y, a posição, eu tenho uma coordenada. A gente chama de um par ordenado. E sempre é nesta ordem, X e Y. Eu sei que o X de uma função é o domínio dele, tá? Domínio. E o Y vai ser a minha imagem. Porque numa equação, se você jogar, por exemplo, aqui, eu tenho aqui o f de x. O f de x é a mesma coisa dizer que é o y, tá? Vocês sabem disso. Por exemplo, esse segundo aqui que é pequenininho. F de x é igual a x ao quadrado menos 4. Sim, o y, no geral, é o contradomínio, tá? Muito bem colocado, Gaspar. Só que os valores que estão relacionados ao x, que é resultado do x, é a minha imagem. Então, quando ele pede o conjunto imagem, ele pede justamente essa parte do y. Ele está falando da parte do y. Então, olha só. Aqui no f de x é igual a x ao quadrado menos 4. Então, se eu assumir um valor para x, por exemplo, se aqui fosse 1, por exemplo. 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 4 vai dar 3. Menos 3. Então, a imagem desse cálculo aqui é menos 3, por exemplo. Mas a minha imagem só teve a imagem porque eu tive que definir quem era o domínio, ou seja, quem era x. Então, uma coisa está vinculada à outra. Eu vou ter um x para um y. E aí, no gráfico, eu vou ter a coordenada é x e y. Então, sempre o x vai estar casado com o y. Então, se eu falo que o x é o meu domínio, logo, quem tiver atrelado ao X vai ser a minha imagem, tá? Então, olha só. Então, aqui na letra A, quem vai definir isso, né? A gente está trabalhando o vértice aqui. Então, nós vamos trabalhar aquelas duas fórmulas que a gente aprendeu lá em cima, que é o X e o Y, né? O X, quando é menos 2. Agora eu esqueci. É menos 2. Menos 2, menos B, dividido por 2A, né? E o Y é menos delta dividido por 4A. Então, se ele quer saber a imagem, então eu vou pegar só a parte do Y, que é menos delta dividido por 4A, tá? Então, ó, vou tirar o meu delta normal dessa equação aqui. Para cada caso aqui eu vou fazer, tá, gente? É como se fosse a letra A, letra B, letra C, letra D, tá bom? Então, fiz aqui. O delta deu menos 11, né? Menos com menos dá mais, ok? E 4A, ou seja, o 4 aqui, o A é 2, ok? E aí vai fazer a multiplicação, a divisão e a gente vai achar. Claro que aqui o valor está direto, ok? E aí eu vou escrever como vai ser a minha imagem. Então, a minha imagem entre chaves y pertence aos reais, está o quê? Y é maior ou igual a 11,5. Ok? Ah, professora, tem que dividir esse 11 dividido por 2? Cara, não precisa. Não precisa, tá? Porque aqui a gente não quer saber se você sabe dividir. A gente quer saber se você sabe o que seria, no caso aqui, a imagem correspondente. Mas se você quiser dividir, colocar no número decimal, tranquilo. Mas não há necessidade.
Aqui no número 2, que é essa segunda equação, a gente vai usar também, né? E aí é que a gente tem o menos 4. A fórmula sempre vai ser baseada nisso aqui, ó. Menos delta dividido por 4A. Aqui na número 3 também, e na número 4 também, tá? A base para resolver esta questão é menos delta dividido por 4A. E aí você, no final, coloca aqui na propriedade, né? Na escrita da propriedade. Agora, em relação ao intervalo de crescimento e decrescimento, porque em algum momento ela vai crescer, aí ela chega ao topo, depois ela decresce. Ou então, ao contrário, ela começa a decrescer, para um pouquinho e começa a subir, ela começa a crescer. Então, toda parábola ela tem os dois movimentos, tá? E aí, a gente vai estar analisando quem? Ao domínio. E aí a gente vai ver o momento que ela decresce e o momento que ela cresce. Tá? E aí a fórmula que nós vamos utilizar é menos B dividido por 2A. Então, comparem aí os resultados de vocês, tá bom? Nossa aula foi isso aí, foi a correção dos exercícios. Alguém quer colocar alguma coisa, além do que já foi colocado? Uma aula enriquecedora, gente, quando vocês têm dúvidas, porque faz também o professor pensar em algumas probabilidades, tá? Sim, Felipe está me perguntando em relação a quando vai acontecer a PR. Eu ainda não tenho a data, tá? Eu sei que a avaliação que vocês fizeram foi referente ao segundo bimestre. Então, não vai ter segunda chamada. A segunda chamada vai ser substituída pela PR. Então, quem não fez aquela avaliação vai fazer direto a PR, tá? E assim que estiver lá as datas, vai estar disponível lá o calendário, eu até aviso vocês. A matéria é a mesma matéria que foi do nosso segundo bimestre, que foi polinômios, tá? Toda aquela parte, polinômios, equações, né? Toda aquela parte. Então, tem bastante exercícios voltados para aquela área lá, tá bom? E quem quiser estudar por outros mecanismos, sem problema nenhum, tá bom? É isso, gente. Um beijo para vocês, um ótimo dia, um ótimo final de semana e até segunda. Beijos a todos. Tchau, gente.